Agora um segundo áudio aqui, né? Talvez mais um teste, não sei. Vou falar uns bagulho aqui, se alguma coisa parecer interessante, eu posso ir editando, né? Cortar e botar num vídeo, né? Deixa eu fazer uns pensamentos aqui sobre os temas, né? Cara, eu acho que músicas têm horário. Eu realmente, na minha vida, tive a experiência de ouvir músicas que combinam muito com horários específicos. Eu criei no meu YouTube algumas playlists de músicas. Por exemplo, uma playlist de músicas de noite, cara. São músicas perfeitas para se ouvir à noite. São músicas que passam a vibe da noite. São as músicas da noite. São as músicas da noite. Olha só. Caramba. Toma. E também tem as músicas da tarde também. Eu acho que essa é mais me pega pra mim. Acho que essas músicas da tarde, assim, final de tarde, é uma vibe. Tem até uma palavra que eu não lembro como que é. Do Tupi. Uma língua, não sei se é a Tupi especificamente. Mas que é sobre o sentimento da tarde, mano. Do final da tarde. Esse sentimento assim de meio melancólico, sabe? Esse vazio que se sente no final da tarde, né? Tem essa palavra, eu já vi um cara falando no YouTube. Não, no Instagram, sei lá. Não lembro a palavra. Cara, um tutorial de Yu-Gi-Oh! Mano, não podia começar do zero, né? Tipo, falar, né? O Yu-Gi-Oh! Tem 3 tipos de cartas: monstros, magias e armadilhas, né? É um jogo de cartas, obviamente. Você, além disso, tem o seu campinho, onde você tem o seu lado e o lado do seu oponente. Você tem monstros, né? Que os monstros, eles têm nível, eles têm atributo, que é o elemento deles, né? Então, luz, trevas, água, fogo, terra, vento, divino. E tem também o nome, né? Eles têm um nome. Abaixo do nome, uma arte. Abaixo da arte, uma caixa de texto. Esse texto que tem, primeiramente, né, o tipo do monstro, né? Se ele é um dragão, se ele é um guerreiro, se ele é uma máquina, se ele é um cyberso. E também fala se ele é normal ou se ele é um monstro de efeito. Olha aí, né? Efeito, cartas que fazem algo além de simplesmente existirem. Os monstros, eles também têm pontos de ataque e pontos de defesa, né? A média ali, eu diria que seriam uns 1500, 1700 de ataque, né? Então, acima disso é um ataque alto, dependendo do nível do monstro. Abaixo disso é um ataque baixo, olha só. Então, o dragão branco de Ordem das Luzes é um ataque alto, 3000 é um ataque decente. Tem monstros fortes com menos que isso. E não é só isso que determina se o monstro é forte ou não, né? Tem a questão do efeito, tem a questão da sinergia com o deck, né? Porque o Yu-Gi-Oh! É muito um jogo de combo, né? É um jogo onde em um turno você faz 15 jogadas. Nem sempre foi assim, mas sempre existiu umas características que deixavam ele único dos outros jogos, né? Tem a questão dele não ter um sistema de mana, né? A galera às vezes vem do Magic, vem do Terra, sei lá, do que mais? Hearthstone. E tem um sisteminha ali de mana que você gasta pra ativar as cartas, né? Ativar as magias, ativar as armadilhas. Nossa, falei armadilhas, mas não tem armadilha no Magic, né? Cara, eu tô louco. Mas as magias tem magia. Pra invocar os bichos, né? Mana, né? No Yu-Gi-Oh! Não tem. Yu-Gi-Oh! É simples, é uma invocação normal por turno. Magia e armadilha é infinito, você usa quantas vezes você quiser. A não ser que a carta diga alguma coisa contra isso, né? Aí já não é, né? Aí, né? Por exemplo, pode da ganância, tá lá escrito:
Eu tô pulando as coisas aqui, as etapas, tô me perdendo aqui. Isso que dá, ficar sem gravar roteiro, né? Mas acho que fica mais natural. Fica mais perdido, fica interessante. Acho que quanto pior o vídeo, mais único ele se torna, né? Acho que. Pô. Que frase boa, mano. Quem lá? Perdi aqui. TDAH AIDS. Caraca, TDAH mesmo, nossa, perdi pra caraca aqui. Caraca, pô. Caraca, travei pra caraca o pensamento aqui. É verdade, eu tava falando de Yu-Gi-Oh! Ah, é, né? Ah, Yu-Gi-Oh! Pô, Yu-Gi-Oh! É legal. Você gosta de Yu-Gi-Oh? Eu gosto. E aí, gato, você gosta de Yu-Gi-Oh? Eu gosto de Yu-Gi-Oh, mano. As cartas. Tem o dragão branco. Tem o dragão negro. Tem o mago negro. Tem o... carimbo, né? Cara. Tá. Os monstros, né? Tem ataque, tem defesa, tem um atributo, tem o tipo. Tem vários outros também subtipos de monstro. Você tem monstros Synchro, você tem monstros Exceed, Link, Pêndulo, Gêmeos, Toon, União. Tentando dar de cabeça aqui. Deixa eu lembrar. E aqui faltou Espírito. Não falei espírito. O que mais? Acho que é isso, né? Fusão, eu falei? Ritual, eu falei? Não lembro. Tem esses aí. E é isso, isso é um monstro, mano. Isso é um bicho. É isso aí. E os bichos você tem no campo um espaço pra colocar eles, né? Um espaço específico. Meu Deus, já tá com 6 minutos, velho. Nossa, é o Prolixo Games, né? Pô, um nome bom pra uma série, né? Prolixo Games, tentando explicar de cabeça as coisas, né? Nossa, caraca. Ô, ideia boa, ô. Nossa, vou fazer isso. Enfim, você tem as magias, né? Também. Magias são cartas que você ativa e fazem coisas. Tá ligado? Você pega a carta assim, você olha pra ela assim. Você tem uma caixinha de texto também. Elas têm, no lugar do atributo, tem uma bolinha escrito magia. Tem o nome da magia, tem a arte e embaixo tem a caixa de texto que fala o que ela faz, né? Então vamos dar o exemplo, né? Poste da ganância, clássico. Banidaço. Muito forte pro Yu-Gi-Oh! Qual é o efeito dela? Comprar 2 cartas, né? Você ativa ela. Você pega 2 cartas do topo do seu deck, adiciona a sua mão e envia ela pro cemitério, né? As magias normais. Você, depois de ativar ela, resolver o seu efeito, você envia ela pro cemitério. Olha só, você descarta ela. Você tem vários tipos de magia, assim, você tem tipos de monstros, né? Você tem magias rápidas, você tem magias contínuas, magias de campo, de equipamento, de ritual. E é isso aí, né? Toma. O que mais? Você tem armadilhas também. São o terceiro e último tipo principal de cartas, né? Dos 3 tipos principais. Armadilhas são tipo magias, né? Só que você não pode sair ativando igual louco. Você tem que esperar um turno, né? Então você tá no seu turno, na sua jogada, né? Você vai lá, pega uma armadilha da sua mão, coloca no campo, nos espaços de baixo, que são os espaços destinados a magias e armadilhas, e deixa ela com a face para baixo, sem mostrar pro seu oponente que carta que é. E aí, no próximo turno, turno do seu oponente, a partir dele, né? Você pode ativar ela, né? Então um exemplo, por exemplo, né? Que Prolixo Games, né? Toma. Caraca, eu tenho que parar de fazer piada, eu me perco se eu faço uma piada. É o TDAH, mano. Eu não tenho TDAH, eu não tenho não. Nunca fiz teste, mas... Enfim, voltando pro tema do vídeo. Que vídeo, né? Isso não virá um vídeo. Se virar. Quem sou eu? Onde estamos? Pra onde vamos?
Um exemplo de armadilha é o... Eu ia falar buraco negro. O buraco negro é uma magia. Não é uma armadilha. Mas uma armadilha é o... Força Espelho. Mirror Force. Essa armadilha já foi boa. É uma armadilha que diz: quando teu oponente estiver metendo louco pra cima de você, com um bicho atacando você, você fala e você pega todos os bichos dele e joga no lixo. É isso que ela faz. Você, quando o oponente ataca com um bicho, você pega todos os bichos em posição de ataque e joga pro lixo, pro cemitério dele. É uma magia que é uma armadilha, que era muito forte, realmente. Hoje em dia não é tão forte, né? Por quê? Por que ela não é forte hoje em dia? Depois eu explico, né? Não tem por que falar agora. Eu vou explicar, já que eu comecei isso, eu abri esse parênteses, eu vou fechar. É porque ela é devagar, né? Como assim devagar? Você tem que esperar que seu oponente ataque você pra você ativar ela. Não seria melhor uma armadilha que falasse: a hora que você quiser, destrua todos os monstros que seu oponente controla? Não seria melhor? Seria, porque você poderia, tipo, o oponente acabou de invocar um bicho, você vai lá e pá! Destrói ele antes mesmo que ele tenha a chance de ativar o efeito desse monstro, por exemplo. Que é assim que funciona hoje em dia a questão da ativação de efeito de monstro por ignição, né? A não ser que o efeito monstro seja feito rápido, né? Aí ele pode ativar em resposta. Cara, o Yu-Gi-Oh! Tem muita regra, né? Pior que eu gosto disso. Mano, tem uma regra no Yu-Gi-Oh! Que diz que, veja bem, se na carta tiver escrito se, funciona de um jeito. Agora, se tiver escrito quando, funciona de outro jeito. Que na prática é a mesma coisa. Mas também na prática, Prolixo Games, também na prática é diferente, na real. Porque quando uma carta tá escrito quando, significa que tem que ser imediatamente quando aquilo acontecer. Porque quando é um advérbio, né? Se eu lembro das minhas aulas de português, do ensino médio e fundamental. De tempo, né? Então, quando uma carta diz quando o seu oponente invocar um monstro, destrua todos os monstros que ele controla, por exemplo. Se o seu oponente invocar um monstro e esse monstro tem um efeito imediatamente, um efeito que se resolve imediatamente logo depois dele ser invocado, né? Então você invocou um bicho e aí o bicho diz que quando ele é invocado você causa 15 de dano pro seu oponente. Aí você invoca esse bicho no campo dele, o oponente. Você toma dano. E você pensa, vou ativar essa armadilha aqui, que diz que quando ele fizer isso, eu posso, né? Quando ele invocar um bicho, eu posso destruir todos os bichos que ele controla. Mas você não pode ativar essa armadilha, porque tá escrito quando. E você perdeu o tempo, porque ele ativou um efeito. Então, vamos lá, duas coisas aconteceram. Ele invocou um bicho, e dois, ele ativou o efeito desse bicho. E você não pode ativar a armadilha em resposta ao efeito, porque a armadilha não diz quando o seu oponente causar dano em você, destrua todos os monstros que ele controla. A armadilha diz quando seu oponente invocar um bicho. Então, a invocação desse bicho se tornou imune a essa armadilha. Caraca, 13 minutos, mano. Caraca, mano. Eu sou muito bom nisso. Caraca, mano. O potencial é infinito, mano. É o Prolixo Games, toma. Eu falei 3 vezes já, né? Prolixo Games. 4, 5. Sei lá. Enfim, esses são os 3 tipos principais, né? Monstros, magias e armadilhas, e daí vem o jogo, né? Então no seu campo você tem ali 5 zonas de monstro, e embaixo 5 zonas de magia e armadilha. Do seu lado direito, embaixo você tem onde você coloca seu deck, e em cima o seu cemitério. Do lado esquerdo, você tem onde você coloca o seu deck adicional, que é onde fica certos monstros especiais. E em cima você tem a zona de magia de campo, que
são magias especiais que tem o seu próprio lugarzinho especiais para elas. Especiais. E que é isso o campo, né? Você tem também as zonas extra de monstro que foram introduzidas em 2017, quando foi lançado a Master Rule 4, que tornou o jogo um pouco diferente, já que ela adicionou links e essas zonas extras que funcionam primeiramente para invocação Link, né? Porque o Link são monstros que têm setas e apontam para coisas e interagem com as setas, basicamente, né? O que eu tô falando, mano? Porque... Cara, acho que eu tô me perdendo aqui. Enfim, como funciona o jogo, né? Como funciona o turno? Você tem 2 jogadores, né? Sempre. Diferente do Magic, que tem, por exemplo, uma versão que tem, tipo, 4 jogadores, né? O Yu-Gi-Oh! Só tem 2 jogadores, todos os formatos. Mais ou menos. Mais ou menos. Os oficiais só tem 2 jogadores, né? E você basicamente escolhe quem vai jogar primeiro. Geralmente no jogo físico com dados, né? Quem rolar maior, o número maior, escolhe se vai começar ou se ele quer jogar em segundo. Geralmente todo mundo pede para jogar em primeiro, porque na história do Yu-Gi-Oh! Em geral foi melhor jogar em primeiro, porque, né, você tinha como preparar o seu jogo antes do seu oponente ter a chance de jogar e se prevenir para jogar do seu oponente. Mas tem decks que são melhores para jogar em segundo, decks mais agressivos, que são mais de lidar com o que o seu oponente já tem no campo. Enfim, mas depois de escolher quem vai começar, esse jogador que começou, né, os 2 jogadores vão comprar 5 cartas. E então o jogador que vai começar o seu turno e vai ter a sua fase principal, né, que ele vai poder invocar monstros, ativar magias e baixar magias e armadilhas no campo dele. Então vamos imaginar que você invocou ali o seu Beaver Warrior, o seu Castor Guerreiro. Que tem um youtuber, né, que chama Castor Guerreiro, né? Olha só. Shoutouts to Castor Guerreiro. Me perdi aqui. O Castor Guerreiro se invocou o Castor Guerreiro, né? Esse cara é maluco, né? Começa a rir do nada. Esse cara é louco. Esse cara toma remédio pra loucura, mano. Esquizofrênico. Falando sozinho. Que triste, mano. Nossa. Vou chorar. Enfim. O que eu tô falando? Você ativa suas magiazinhas. Você vai lá. Depois de invocar o seu Castor Guerreiro. Lindo. Maravilhoso. Você ativa ali. Deixa eu ver uma magia pra ativar. Eu não queria ser apelão, né? Esse duelo imaginário, eu não queria apelar tanto, mas vamos de Pote da Ganância? Eu ativo um Pote da Ganância. E aí eu compro 2 cartas. Eu ativei uma magia. Eu coloquei um monstro, ativei uma magia. O que mais eu faço? Eu tenho uma Trap Hole na minha mão também. Que é a Buraco Armadilha. Seto, que é uma armadilha. Então eu deixo ela virada pra baixo no meu campo. O Castor Guerreiro é um monstro que não tem efeito nenhum. Então eu não faço nada com ele. Eu não posso atacar no primeiro turno, né? Eu não tenho fase de batalha no primeiro turno. O primeiro turno é só a fase principal, depois eu termino o seu turno. E é isso, esse foi meu turno. Aí eu passo meu turno pro meu oponente olha e fala, olha só. Aí o oponente ele vai comprar uma carta na sua fase de compra. Depois ele vai ter a fase de apoio ou de espera, que basicamente nada acontece, a não ser que alguma carta diga que algo vai acontecer na fase de espera, né? Por exemplo, tem uma magia no campo que diz, toda fase de espera ganhe 100 de vida. Significa que toda fase de espera você vai ganhar 100 de vida, olha só. Redundante Games. Pra ser a subtítulo. Enfim. Brisa aqui.
oponente compra uma carta, tem a fase de espera, que nada acontece, né? Porque não tem nenhuma carta interagindo com a fase de espera ainda. E aí ele vai pra fase principal 1 dele. Nessa fase ele vai invocar um monstro. Que monstro que ele vai invocar? Ele vai invocar... o Gearfried. Ele invoca o Gearfried no campo dele. Gearfried, que tem um efeito, né? Que diz que ele, se ele for equipado com uma magia de equipamento, ele destrói essa magia de equipamento. Olha só. E eu também vou ativar uma magia de equipamento. Cara, só pra explicar. Era só pra explicar como que funciona o jogo, velho. O que eu tô fazendo, mano? Eu tô me perdendo aqui. Eu passo então pra fase de batalha. Esse equipamento que eu ativei, vamos terminar, né? Eu destruí ele e ele diz que quando ele é destruído, ele causa dano ao oponente. Então eu causo 500 de dano ao oponente. E esse dano a gente chama de dano de efeito. Olha só. Pô, eu falei um negócio nada a ver, mas olha só, serviu pra explicar algo do jogo. É visionário, pô. Eu explicar o que é dano de efeito, pô. E dano de batalha. Eu causei agora um dano de efeito no oponente. Eu destruí essa magia de equipamento e meu oponente tomou dano. Logo, existem formas de dar dano que não sejam atacando. E aí eu pego meu monstro, o Gearfried, que tem 1800 de ataque, pelo que eu me lembro de cabeça aqui. Putz, quanto que tem o Caçador Guerreiro mesmo de ataque? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. 1400? 1300? 1200? Eu vou dizer 1400. Então o Gearfried tem 1800. O Castor Guerreiro tem 1400. Então eu ataco o Castor Guerreiro. Porque no Yu-Gi-Oh! Você só pode atacar diretamente se o seu oponente não controlar nenhum monstro. Então você ataca o monstro que ele controla. Porque você é obrigado. Quer dizer, se você for atacar, né? Você pode só não atacar também. É uma opção. Você não é obrigado a atacar. Aí eu ataco o Castor Guerreiro. Causo 400 de dano no oponente e destruo o Castor Guerreiro, que vai pro cemitério. Foi destruído por batalha. Olha só. E causei 400 de dano de batalha, mais 500 de dano de efeito, causando total de 900 de dano nesse turno. Olha só. E aí eu vou pra main phase 2, onde eu vou setar minha armadilha. Deixar ela com a face pra baixo, né? Setar. Vou botar ela no campo assim. Aí eu seto a armadilha. Pô, lembrei agora que tinha Trap Hole, né? Pô, podia ter ativado. Vou setar aqui a armadilha. Tragédia, né? Tragédia é uma armadilha que nada a ver. Mas é a primeira que veio na minha cabeça. Então eu seto a tragédia. Não tem nada a ver com o deck que eu tava imaginando. Que eu nem tava imaginando deck nenhum, na real. Enfim. É o exemplo games, né? O cara bom dos exemplos. Aí... Caraca, 20 minutos, mano. Nossa. O cara é bom demais, mano. E aí eu... Estou na main phase 2, né? E aí eu termino o turno. E aí temos a end phase. E aí depois passamos o turno pro oponente, que de novo começa draw phase, ele compra uma carta. Standby phase, ele espera. Man phase, ele pode invocar monstros, ativar magias, setar armadilhas, você tá entendendo? E aí depois ele pode atacar na battle phase. É assim que funciona o turno, basicamente. Aí tem questões, né? Por exemplo, você tem o começo da fase principal. Tem cartas que dizem, no começo da sua fase principal, ative essa carta. Ou seja, se você já tiver ativado uma carta antes, você não pode ativar ela. Tem cartas que dizem, no final da fase de batalha, faça tal coisa. Então, quando você terminar a sua fase de batalha, essa carta vai ser ativada. Entendeu? É muito complexo, que jogo incrível. Certa pessoa na internet falou que o jogo não era complexo. Era complicado só. Eu fiquei, nossa, o que ele quis dizer com isso? Refleti e percebi que ele estava falando bolhufas. Nada a ver. O jogo é complexo pra caramba. Ele que não entendeu. Tome. Então agora vamos fazer um bate, volta, jogo rápido, bate bola, jogo rápido, bate, vai e volta, jogo, vai e volta.
Pô, muito rápido. O cara é bom demais, mano. Enfim, tentar resumir umas coisas rápidas. Você tem várias invocações especiais no jogo, além da invocação normal. Você tem cartas que dizem, tipo, se o seu oponente controlar um monstro e você não, você pode invocar ele, né? Tipo o Cyber Dragon. Tá ligado? E aí essa invocação não conta como uma invocação normal do turno. Então, por exemplo, no duelo que eu falei, eu só invoquei um monstro jogando como os dois jogadores, né? Então no turno 1, invoquei o Castor Guerreiro, no turno 2 invoquei o Gearfried. Mas eu não invoquei nenhum monstro a mais. Eu não poderia, a não ser que fosse uma invocação especial. O Cyber Dragon, por exemplo, vamos imaginar que... Vamos refazer esse turno 2, mas bem rápido. Eu, em vez de invocar o Gearfried, eu invoco o Cyber Dragon por invocação especial e depois eu invoco o Gearfried. E aí eu posso causar depois na fase de batalha mais 2100 de dano para adicionar esse dano ainda que eu dei. Olha como essa carta foi incrível. Essa carta quando lançou, mano, foi... Nossa, o Cyber Dragon deu uma revolucionada. Algo muito necessário para um vídeo apresentando o Yu-Gi-Oh! Falar isso, realmente. Quem mais? Será que eu edito esse vídeo? Será que eu deixo um momento de silêncio? Tá, ser mais prolixo games ainda. Acho que tem que abraçar a causa, né? Tem que abraçar o sentido do vídeo, né? Ser o mais prolixo possível, o mais redundante possível, o mais inútil possível. Mas tem aquela questão naquela frase, né? Pô, explica pra mim como se fosse uma criança. Né? Não sei se conta tanto assim, não sei se uma criança ouviria esse vídeo e pensaria, pô, acho que eu entendi, mano, como é que joga Yu-Gi-Oh! E viraria um jogador profissional. E ganharia todas YCS e WCS, porque... Né? Enfim. O que eu tava falando, né? Cyber Dragon, antes disso. Invocação especial, isso, Obrigado, voz da minha cabeça. E você tem vários tipos além dessa invocação especial por efeito, né? Onde o Cyber Dragon, por exemplo, ele mesmo pode se invocar por invocação especial. Você tem cartas que invocam outros monstros, né? Por exemplo, você tem a Tele, né? A Teleportation, alguma coisa, não lembro o nome da carta. Mas que você ativa ela e invoca um bicho do seu deck. Ela é uma magia que invoca um monstro direto do seu deck pro campo. Muito legal, muito forte. Ela é boa. Pensar é bom, galera. É bom, realmente. Tipo, tem gente que fala, nossa, eu acho estranho quem fala sozinho. Mas falar sozinho nada mais é do que pensar, né? É a definição de pensar, é falar sozinho. Então, tipo, se você não fala sozinho, você não pensa. Você é burro, né? Toma. Enfim. O que eu tava falando? O cara vai dar meia hora. Cara, eu sou muito bom nisso, realmente. É o Prolixo Games mesmo. Cara, não é possível, mano. Eu acho que não vai ser possível de se assistir esse vídeo inteiro, né? Porque tem muitos momentos de silêncio. Se eu não editar um pouquinho, pelo menos, mano... Pô, será que eu não boto uma gameplayzinha de fundo pra um Subway Surfers? Fala um jogo aí, bom pra botar em gameplay de fundo, em vídeo, falando. Aqueles jogos de Golart, né? Tipo... Red Dead 2, né? Um jogo bem Golart, né? Que outro jogo bem Golart? Uno. Donkey Kong. Donkey Konga. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse aí eu defendo pra caramba. Vamos falar de Yu-Gi-Oh, gente. Ó, tem 3 tipos de carta principal no Yu-Gi-Oh. Invocação especial você tem... Pô, era pra ser jogo rápido, não era pra você falar rápido. Por que eu tô... O cara é muito bom em ser prolixo. Pô, eu sou muito bom em demorar pra falar as coisas e não falar nada. Mas eu acho que eu tô passando a ideia. Eu acho que tá funcionando. Eu acho que tá até ruim. Porque não tá o mais prolixo possível, o mais redundante possível. Eu acho que tá até bom. Né? Acho que tá errado, né? Acho que tá tudo errado, tá tudo certo. Tá tudo errado. Digo nada, digo tudo.
Pô, fiz esse som, parece que eu tô lendo alguma coisa, mas não tô lendo nada, eu tô só olhando a parede. Não lendo nada, olha só que bom. Cara, nossa. Você tem vários tipos de invocação especial, né? Você tem a fusão, você tem o sincro, né? O que é a fusão? Fusão, você pega dois bichos, você pega uma magia, geralmente, né? Você ativa essa magia, você pega esses bichos, invoca pro cemitério, pega um bicho do deck adicional, de fusão, um monstro de fusão, e invoca ele no campo. E isso é uma invocação fusão. Uma invocação sincro é parecida, só que você não usa magia, você só invoca os bichos no campo. Um deles tem que estar escrito nele regulador, mais um subtipo que eu esqueci aí. E o outro não tem que estar escrito regulador. Aí você soma o nível dos dois. E aí você invoca um bicho do seu deck adicional, um bicho com a carta branca, que é o sincro, que tem um nível igual à soma desses bichos. Então você pega ali o Castor Guerreiro e o Controlador Genex, e soma os dois, e eles têm, um é nível 3, outro é nível 4, você soma, o Castor Guerreiro é nível 4, né? Acho que é nível 4. O Controlador Genex é de nível 3. Então você soma, dá nível 7, você invoca o Black Rose Dragon, que é nível 7, olha só. E você tem também a invocação ritual. Pô, me perdi aqui, hein? Eu tinha que ter falado primeiro a fusão, depois o ritual, depois o sincro, né? Porque o sincro veio depois, mas tudo bem. O ritual é o que? É tipo fusão, só que em vez de você ter o monstro de fusão ali no seu deck adicional, você tem um monstro de ritual na sua mão. Então você tem que ter na sua mão o monstro de ritual, a magia de ritual e os monstros para você usar como matéria, para você usar como sacrifício. Aí você ativa a magia de ritual, você envia o sacrifício pro cemitério, você invoca o monstro de ritual. É isso. Você tem o Exceed, que é tipo sincro, só que em vez de você somar o nível dos monstros, você pega dois monstros de nível igual e invoca um monstro de rank igual a esse nível, né? Então você pega dois monstros de nível 4, você não envia pro cemitério, você pega um, bota em cima do outro e depois bota o monstro Exceed em cima deles. Isso aí. Tá ligado. Ai, não, cara, não é possível. Será que eu tenho coragem de postar isso sem editar nada? Sem cortar, pelo menos? Tem que ter coragem na vida, mano. Quem não arrisca... Tá ligado? Tem mais. Cara, que barulho alto que fez agora. Que foi isso, mano? Eu vi aqui no lugar onde eu tô gravando o áudio. Fez um negoção assim. Enfim. Você tem também o pêndulo, que aí será que eu tento explicar? Porque o pêndulo é mais difícil. Você tem monstros que são magia ao mesmo tempo. Eles são em duas cores. Tem cor de monstro e cor de magia. E eles têm duas caixas de texto. Uma de monstro e uma de magia. E eles podem ser colocados no canto da zona de magia, né? Do canto direito e a do canto esquerdo. E eles têm setinhas do lado, né? Com um númerozinho. Isso é a escala pêndulo deles. Então você tem um ali que é tipo 1 e o outro que é 7. Aí você bota um de um lado, você bota o 7 do outro. E você pode fazer uma vez por turno uma evocação pêndulo. Diferente das outras, que você pode fazer quantas vezes você quiser por turno. A pêndulo é uma vez por turno só. E aí você pode invocar da sua mão quantos monstros você quiser. Do nível entre esses dois. Então, do nível entre a escala 1 e a escala 7. Então, de nível 2 até nível 6. Tá ligado? E tem o Link, que é tipo sincro, só que tipo é, sei lá, é uns bichos aleatórios. Não sei. Porque tipo Exceed faz sentido, porque são monstros de nível igual. O sincro, você soma o nível e você tem que usar um monstro regulador. Fusão, você tem que usar as matérias específicas pra fusão, uma magia de fusão. Ou não, né? Ou o monstro mesmo faz a fusão. Ou você tem, né, ritual também, que usa magia de ritual, monstro ritual, as matérias. O sincro, o Link, não tem nada demais assim. Tipo, você pega um monstro e você invoca um Link. Tem Link 1, mano. Você pode pegar um monstro do campo,
enviar ele pro cemitério e invocar um Link. O Link, ele tem um valor Link, e eles não têm defesa, porque eles não podem ficar em posição de defesa. Eles ficam só em posição de ataque. Porque eles têm setas, e se eles ficassem em posição de defesa, você ia mudar a direção dessas setas, né? E aí ia bagunçar todo o jogo. E eles também... É importante esse valor Link, né? Link 1, Link 2, Link 3, assim, deles. Porque é o quanto você tem que investir neles, basicamente, né? Todos os monstros do Yu-Gi-Oh! São Link 1, basicamente, tem o valor Link 1. Todos os monstros não Links, né? Agora, os Links, eles podem ter outros valores, né? Então, se você quiser invocar um Link 2, você tem que usar 2 monstros pra invocar eles, né? Pra invocar ele. Pode ser Link ou não. Então, você pode, por exemplo, eu tenho o Effect Veiler, que é nível 1. Aí eu envio um Effect Veiler pro cemitério e invoco o Linkaribo. Linkaribo, que é um monstro Link, que pode ser invocado usando um monstro de nível 1. Aí eu invoco o Castor Guerreiro. Aí eu invoco usando os dois. Tentando lembrar se qual que são as matérias aqui. A Fênix do Nightmare. Que, se eu não me engano, ela pede monstros de nomes diferentes, né? Acho que não chega a pedir monstros de efeito, não. Então acho que dá pra usar o Castor Guerreiro. Aí você envia os dois pro cemitério e você invoca a Fênix, né? Além disso, você também tem o... escadas Link, né? Você pode fazer escadinha. Como assim? Você tem ali no seu campo a Fênix, né? Que é Link 2. Aí você invoca o Linkaribo no campo, de novo. Sei lá, você ativa uma carta para reviver o Linkaribo. Agora você tem 2 monstros no campo, então você pode fazer um Link 2? Não, um Link 3. Por quê? Porque você tem um monstro que vale 1 e um monstro que vale 2. 1 mais 2 é 3. Aí você envia os dois pro cemitério e invoca o Decode Talker, que é um Link 3 aí, ó, que pede monstros de efeito. E agora realmente são monstros de efeito. Olha só. Acho que é isso, né? Isso é Yu-Gi-Oh! Enfim, tem mais detalhes, né? Tem outras regras. Mas a base é isso, basicamente. Você invoca monstros, você ativa efeitos, ativa magias, ativa armadilhas. Tá dando, né? Quem zerar a vida perde. Tem formas especiais de ganhar, né? Tem a Clássico Exódia, né? Que apareceu no primeiro episódio do anime. E que é uma carta que você ganha de forma especial, né? Você tem que ter você tem que ter as 5 cartas na sua mão. E aí você ganha, porque é o efeito da cabeça, né? Que se ela estiver na sua mão, você revela ela. Você revela? Não lembro se você tem que revelar. Você ativa o efeito e ganha o jogo. Se ela tiver ela e mais as 4 outras partes, que são monstros normais do Exódio, né? Enfim, é isso aí. Isso é Yu-Gi-Oh! Né? Se vocês quiserem aí mais vídeos assim, né? Eu vou lançar de qualquer forma, né? Se ninguém ver. Se tiver 0 views, eu vou fazer também. Não sei se pretendo... Sei lá. Eu só cheguei a fazer vídeo na época da escola. Não sei se eu vou apagar ou privar os vídeos antigos. Tem um vídeo lá com o Samuel, meu melhor amigo, que eu fiz quando a gente tinha alguns anos, quando a gente tava na escola. Eu não sei se eu vou privar esse vídeo ou se eu vou deixar ele lá. Né? Mas eu cheguei a fazer quando eu tava no ensino fundamental e médio, alguns trabalhos de escola envolvendo vídeos. Né? Aí eu postei no YouTube, nesse canal, aqui. Jeg Ventrilo, olha que nome bom. Um nome genial, né? Um nome perfeito, né? Depois eu conto como é que eu cheguei nesse nome, porque tem toda uma história. Com certeza muito boa, né? Nada prolixa. Vamos essa palavra prolixo. Sabe o que significa prolixo? Você já precisou no dicionário? Prolixo, meu irmão, eu não vou explicar. Você aqui se vire. Não sei terminar o vídeo. Enfim, tchau.